Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra da parte de Deus para os nossos corações, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém? Eu quero aqui nesse vídeo deixar uma breve meditação e falar sobre espíritos imundos e casa suja, tá bom? A palavra que eu quero meditar aqui se encontra em Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 26, que diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia onde? Nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelos demônios para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não lhes mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou. Olha só, amada igreja, despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e o afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Irmãs, esse texto ele é um texto muito interessante, porque Jesus ele vai chegar, na cidade de Gadara, e chegando lá, havia esse homem que ele estava possesso, de espíritos imundos. Ele não se vestia. Você vê que até as faculdades mentais dele estavam totalmente alteradas, totalmente desalinhadas, desordenadas. E é isso que os espíritos imundos, quando a pessoa está possesso ou possessa, realiza na vida de uma pessoa. Nesse caso aqui, esse homem ele estava possesso. Agora, existe uma diferença de opressão. Opressão, você está sendo oprimido, Esses espíritos imundos estão do lado de fora. Agora, possessão não, Possessão é quando os espíritos malignos já entram dentro do corpo da pessoa. Irmã Raquel, A diferença entre possessão e opressão é essa. A opressão, o inimigo está do lado de fora e fica falando, fica jogando ideias, fica sussurrando no ouvido. Por isso que é necessário pedir sempre a armadura espiritual de Efésios capítulo 6. Sempre pedir a Deus para blindar os seus ouvidos, seus olhos, blindar a sua vida. E nesse texto, nós vemos aqui, percebemos que esse homem ele não estava passando por uma situação de opressão, não. Ele estava possuído. Os demônios estavam já dentro do corpo daquela pessoa, dentro daquele homem. E o texto vai dizer que ele não se vestia nem habitava em casa alguma, mas ele vivia nos sepulcros. Irmãs, tem pessoas que são possuídas por espíritos malignos, que a pessoa não consegue ficar numa casa. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Existem espíritos ruins, E eu não vou ficar aqui falando o nome, Mas a pessoa não consegue. Tem isso, irmã Raquel? Tem.
Eu estava ouvindo um testemunho, depois eu vou contar esse testemunho, não nesse vídeo, mas em outro vídeo, que ela estava me falando da irmã dela, né? Uma irmã estava me falando da irmã dela, de sangue. Que ela não conseguia ficar em casa. Olha só, irmãs, ela não conseguia. Ela andava pela rua. Irmã Raquel, Isso, irmãs, são coisas ruins, coisas do mal, né? Coisas malignas. Que a pessoa não consegue ficar dentro de uma casa. Tem isso, irmã Raquel? Tem. E irmãs, que testemunho lindo que depois ela me contou, essa irmã, né? É uma irmã lá da oração, né? Que tem uma oração aqui, que pela graça e a misericórdia de Deus eu dirijo aquela oração, e a irmã estava testemunhando. Ela é uma irmã que sempre está lá na oração, né? Aí ela estava testemunhando que a irmã dela não conseguia ficar em casa, não conseguia. E um fato, irmãs, que enquanto ela estava falando, Deus ministrava no meu coração, que curioso, essa irmã estava me falando que essa irmã dela, qualquer igreja aberta que ela visse, ela entrava. Eu creio que a alma dela pedia por socorro, a alma dela pedia por libertação, mas os espíritos imundos não conseguiam, não deixava, e ela entrava. Se ela visse alguma igreja com porta aberta, ela entrava, né? E ela me fala que tinha uns pastores que sempre iam lá na tal casa para poder orar. E sempre ela ia também na casa desses pastores para pedir oração. Irmãs, e Deus fez uma obra linda na vida desta mulher. Em um outro vídeo eu conto, né? Então isso acontecia na vida desse homem, desse gadareno. A Bíblia diz que ele não habitava em casa alguma, e ele vivia onde? Nos sepulcros. Ele vivia em um cemitério, ele vivia em um lugar de morte. Ele vivia em um lugar onde não havia vida. E quando Jesus ele chega, os demônios ali se rendem. Qual tem sido a impressão que nós temos causado no inferno? Porque nós somos vistos por pessoas, anjos, demônios. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Qual tem sido a impressão que nós temos causado no inferno? Os demônios, os espíritos imundos, eles nos observam. Se nós oramos, se nós jejuamos, os sites que a gente visita, ele tem essa capacidade de ver. Estamos lutando, amada igreja, contra espíritos imundos, que não para para comer, não para para beber, não para para se vestir, não para para dormir, eles atravessam paredes. Interessante que Jesus, 100% homem, 100% Deus, quando ele entrou na cidade, os espíritos se prostraram. Que temos nós contigo, Filho do Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Nós somos conhecidos no mundo espiritual. Qual tem sido a impressão que nós temos causado? Quando eu falo isso, eu me lembro dos filhos de Seva, lá em Atos, onde Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai expulsar demônios. E ele, ao expulsar demônios, amada igreja, o que ele vai fazer? Aqueles filhos de Seva que não tinha nada a ver com Jesus, não eram servos de Deus, estavam lá só olhando. Estavam lá só olhando, irmã Raquel, estavam lá só olhando, só observando. O texto sagrado vai dizer que quando Paulo ele sai dali, eles vão tentar fazer o mesmo, por imitação, irmãs. E não é por imitação, é por consagração. Quanto mais consagrado, quanto mais santidade, quanto maior a envergadura espiritual, maior a autoridade você tem no mundo espiritual. Irmã Raquel,
Desse jeito. Eles ficaram olhando e acharam que era uma mágica. Esconjuro-vos em nome de quem a Paulo prega. Foram assim, Raquel? Foram assim. E ali, irmãs, foi uma vergonha, um vexame. E podemos aprender várias lições. Várias lições. Aqueles espíritos imundos, irmãs, bateu naqueles homens que não tinham autoridade nem legalidade no mundo espiritual. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Tem. Passaram vergonha. Não há de se espantar que existem situações onde as pessoas não conseguem mandar o espírito imundo embora por conta de brechas. E o inimigo ainda ri da cara da pessoa. Você? E interessante, irmãs, que quando você chega em um lugar, exige um nível de consagração tão grande que quando você está em jejum no teu secreto com Deus, pessoas que estão com coisas malignas começam a se sentir mal perto de você e se afastam. Espíritos malignos. Você chega nos lugares, você chega em um determinado ambiente, pessoas começam a passar mal. Por conta de quê? Da presença de Deus. Tem isso, irmã Raquel? Tem. O jejum, ele é para tudo. A nível espiritual, viu? Então, quando Jesus põe o pé ali naquele ambiente, irmãs, ele se rende. Que temos nós contigo? Vieste-nos atormentar? Que perturbação! Só faltaram falar assim. Irmãs, olha o valor de um ser humano. A única fala, né, aqui, é o único texto que eu vejo Jesus dialogar, né? Quem são vocês? Nós somos legião. Ah, Senhor, não nos manda para o abismo. Não nos manda para o abismo. Rogaram. O abismo, o inferno é algo tão terrível que nem os demônios querem ficar lá, amada igreja. Mande ali, ó, para aquela manada de porcos. Você vê o valor que o ser humano tem, o mesmo de um porco. Mas, Raquel, o que é um porco? É um animal imundo. Imundo. Isso é o que estou falando, né? É a Bíblia que está falando. Raquel, Até negócio de comida, Deus, ele nos orienta. Certos tipos de alimento que diminui seu padrão espiritual. Fala lá na palavra. Animais de unha fendida. Mas isso é outra história, né? Igual eu vi não sei aonde, irmãs, uma moda maligna, diabólica. Ração. Ser humano comendo ração. Um farelo, um negócio estranho, esquisito, de várias coisas no farelo, naquela ração. Irmãs, isso aí é o inimigo por detrás, amada igreja. Nós, seres humanos, não podemos ficar vivendo como animais, não, amada igreja. Quem come farelo, ração, são animais inferiores, amada igreja. Mas o que é para nós comermos? Frutas, legumes, verduras. É isso, irmã Raquel? Isso.
Existem certos segredos que até os espiritualistas eles falam. Uma vez eu ouvi, irmãs, uma espiritualista falar sobre carne, que carne diminui o padrão espiritual. Eu já falei isso aqui no canal, amada igreja. Você vê que o mesmo valor aqui, né, de um demônio do ser humano. Nos manda ali então para aqueles porcos, olha. Como é para diminuir, para reduzir, a amada igreja. E pior ainda, Jesus deu uma ordem, uma palavra diretiva. E ali eles entraram naqueles porcos e ali caíram de despenhadeira abaixo. E os donos, os empresários, ficaram por conta do prejuízo. Ficaram com raiva por conta do prejuízo financeiro. Eles não agradeceram pela libertação daquele homem. Olha o nível de consciência. E depois, Jesus vai mandar aquele homem de volta para casa. Vai mandar, irmã Raquel, vai mandar, volta para a tua casa e conta tudo. Ele queria seguir Jesus. Ele volta às faculdades mentais. Nossa, ele fez isso, irmã, que eu fez. Nossa, eu quero seguir esse homem, olha. Ai, eu tô livre. Fez isso, irmã, que eu fez. Ele foi livre daqueles espíritos imundos, irmãs. Aqueles espíritos malignos. E Jesus vai falar, volta para casa. Para servir de testemunho. Aí aqui, o que me chama a atenção aqui, irmãs, é que o versículo 29 fala, Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse daquele homem. Irmãs, tudo que tem sujeira, tudo que tem acumulação, tudo que tem coisas rasgadas, tudo que tem coisas sujas, é um ambiente propício para que espíritos imundos fiquem ali, roupas amontoadas, casa suja, casa com cheiro desagradável, fogão sujo, armário sujo, geladeira suja, coisas horripilantes. Dentro de casa está chamando demônios. Uma vez a Helena Tanuri, ela contou o testemunho dela, amada igreja. Ela contou, irmã Raquel, contou o testemunho dela. Aquele amontoado de roupas que ela detestava passar roupa. Falar nisso, estão as roupas ali, né? Para eu estar passando, mas estão dobradinhas. E ela teve uma visão de demônios se alimentando daquela bagunça, daquela desordem. E aquele homem vivia nos sepulcros. Sepulcros são lugares sujos. Aí é um ciclo. Quanto mais a pessoa fica protelando, a pessoa alimenta aquilo dali. Quanto mais a pessoa não se posiciona, não levanta, não arruma, não faz, a pessoa está alimentando aquele ciclo. É um ciclo. É um ciclo, irmã Raquel, é um ciclo. Desse jeito, desse jeito, desse jeito. O ambiente de sujeira, um ambiente de desordem alimenta esses espíritos. E ali ele voltou, né, depois que ele foi liberto. Irmãs, existem estudos científicos que falam que, por exemplo, um quarto desorganizado, um quarto bagunçado, um quarto com quinquilharias, um quarto com uma acumulação de coisas, um quarto, irmãs, tem alguns meses eu entrei em uma casa, não fui lá para orar não, fui para, eu recebi um convite, né, para um aniversário. Aí para lá pro terraço lá da festa, irmãs, tive que passar pela casa. Irmãs,
chega a dar uma poluição visual. Já me senti mal só de ver aquela árvore de Natal assim. Eu já quis sair logo daquele ambiente. Raquel, tem esse jeito. Tanta coisa que tinha dentro da casa. Tanta coisa, irmãs. Mas, Raquel, tu tem muita coisa na tua casa, irmãs? Eu não tenho muito não, mas eu ainda acho que eu tenho que tirar mais coisas. Eu vou tirar mais coisas da minha casa. Um ambiente que tem o necessário respira melhor, o ar passeia melhor, a iluminação ela pega todos os cantos da casa. Existem estudos científicos que a última imagem que você dorme, que o teu subconsciente grava, que o subconsciente ele não dorme, ele não descansa. É aquela mesma imagem que você vai acordar. Então, se o quarto é um quarto bagunçado, um quarto desordenado, um quarto com várias quinquilharias, coisas que não usa, aquela bagunça com prato, tem pessoas que comem, faz refeição na cama, cai farelo, irmãs, que coisa horrível, os ácaros. Tem isso, Raquel, tem, mas se torna um vício. Ainda mais se tiver televisão dentro do quarto. Aí existem estudos, eu li isso já há um tempo, não sei se foi numa revista ou algum site, que por isso que a pessoa acorda já cansada. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Porque a tua imagem, o teu subconsciente gravou aquela última imagem ali. Pasmem todas vocês. Desse jeito. Então a pessoa às vezes acorda já desanimada, prostrada, porque aquilo ali ficou, ó. E esses dias eu estava mentoreando uma pessoa, dando algumas orientações, né? Tava ali, né, discipulando, dando um serviço de mentoria. E eu falei assim para ela, amada, porque enquanto eu estava conversando com ela, Deus me dava o quarto. Eu falei, amada, limpa lá o teu quarto, tira coisas lá do teu quarto. Aí passou as semanas, né? Aí depois ela veio conversar comigo, né? A pessoa conversando comigo. Irmã Raquel, saiu um peso do meu quarto. Eu falei, e aí? Então é desse jeito. Tá mais organizado, tá limpo, parece que a gente tá respirando melhor. Irmãs, impactou toda a casa, porque ela começou com um quarto. Depois foi pro quarto do outro familiar. Depois foi pro quarto do outro familiar. Daqui a pouco a casa inteira e todos amaram. Então, em nome de Jesus, começa a limpeza, começa a faxina, pega um balde, uma vassoura, o detergente, o cloro, o aquibô, o que você tiver e começa aí nessa organização. E o nome do Senhor será glorificado. Irmãs, eu não sei vocês, mas podemos estar em muitos ambientes, podemos ir a muitos lugares. Deus pode nos levar em muitos lugares e nos colocar em muitos ambientes. Mas a nossa casa, o nosso canto, o nosso recinto, sobretudo se você cuida dele com amor, com carinho, por mais simples que seja, irmãs. Não estou falando aqui de mansão, de casas luxuosas, não. E também não tem nenhum pecado nisso, é bênção de Deus. Mas o teu recinto secreto, que é a tua casa, não existe lugar, irmãs. Você relaxa, você se sente bem, você se sente confortável. Você pode ir a muitos lugares. Aqui eu estou falando a minha breve e singela opinião. Agora eu que estou falando, né? Minha breve, o teu quintal, aleluia, é bênção de Deus, né? A sua cama, a sua cozinha, irmãs, o melhor lugar. Deus pode nos levar em muitos lugares e pode também te levar em muitos lugares.
Mas quando você cuida, coloca amor na sua casa, um empenho na sua casa, o Espírito Santo habita e toca louvores e tudo organizado, aquela pia, aquele fogão, tudo em ordem. Você entra, sente a presença de Deus, irmãs. E Jesus mandou aquele homem para a casa dele, vai para a tua casa. Vai para a sua casa e fala para a sua família. Às vezes nós queremos pregar, falar do amor de Deus. E no que se tange a isso, irmãs, é tão simples. Eu estava conversando com uma pessoa do sexo masculino. Eu estava conversando com uma pessoa, né, um varão, né? E ali a gente conversando, batendo papo, né? Irmãs, tem gente que acha que o homem não repara. O homem repara sim, irmãs. E eu tava conversando, e já tem uns meses, eu me lembrei dessa conversa agora para falar para vocês. E ele tava falando assim, irmã Raquel, eu recebi uma chamada, né, para poder ir fazer um serviço na casa de uma pessoa, eu e um outro colega de trabalho, ele tava falando para mim. E chegou lá, irmã Raquel, o lugar, olha só, irmãs, o que essa pessoa tava falando para mim. Falou assim, irmã Raquel, o lugar fora não era bonito, não. Eu não sei, acho que era tão uma comunidade, irmãs. Mas, nossa, e quando nós entramos dentro da casa, tudo limpinho. Olha só, irmãs, um homem falando isso. Tem gente que acha que o homem não repara, o homem repara sim. Foi para fazer um serviço, acho que foi no ar-condicionado, né, na época. E ele falando para mim, né, esse rapaz falando, irmã Raquel, aí ele falando, quando nós entramos assim dentro, tudo arrumadinho, tudo limpo, tudo organizado, a gente não imaginava que a casa daquela moça era tão arrumadinha. Olha só, amada igreja. E o que mais me chamou a atenção foi que ele falou assim, tudo limpo, tudo organizado, tudo arrumadinho. Eu fiquei olhando, ouvindo aquela conversa, irmãs, em nome de Jesus. Isso é uma das formas de pregar o Evangelho, cuidando mesmo da nossa vida. Às vezes queremos falar tanto, dizer tanto. Aí de repente você recebe uma visita inesperada. E ali, irmãs, foi algo inesperado. Porque tem pessoas, e eu acho triste isso, amada igreja. Você fala que vai na casa de uma pessoa, a pessoa corre e arruma tudo. Né? Corre, arruma tudo, arruma aí que o pastor tá vindo, a pastora tá vindo, irmãs. Desliga o som, até a música que toca a música profana, irmãs, uma vergonha isso. É diferente de você receber uma pessoa, eu vou comprar um negócio gostoso, né, para te receber bem. A motivação, a situação é outra, né? Então, e ele estava comentando, dizendo que foram lá assim, que ela chamou, ela trabalhava junto com eles, né, essa moça, e eles nem, uma moça simples, nem dava acho que muito, ele disse para mim que ele se surpreendeu do lugar, depois que ele entrou, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo limpo. Aí ele e o colega dele ficaram assim, né, que a moça acho que não tinha nem muita aparência. Olha, irmãs, estamos sendo observados. E Jesus mandou aquele homem de volta para casa. E ele fala aqui, ó, volta para casa. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, despediu, volta para tua casa. Conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então ele foi e anunciou por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Irmãs, e tem um outro texto aqui, porque esse texto se repete em Mateus 8 e Marcos 5, que muito me chamou a atenção, é que chega um momento aqui, quando esse homem ele é liberto, ele recupera o juízo. O texto sagrado vai dizer,
Porque essa história se repete nos 3 evangelhos. E o texto sagrado vai dizer que ele recupera o juízo, ele tem consciência de si, amada igreja. Então, começa aí, né, a organizar, arrumar, né? Muitas das vezes estamos pregando o evangelho e às vezes não estamos nem sabendo. Amém, amada igreja? Coloca essa palavra aí na tábua do seu coração. Que Deus abençoe nesse dia que se chama hoje, paz.